Olá! O filme que eu trago hoje é um faroeste da Netflix que mostra que as aparências enganam muito. Meu nome é Raquel Vasconcelos e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Vitamina Cult. O filme que eu trago hoje se chama Ataque dos Cães, da diretora Jane Campion. E no decorrer dessa crítica você perceberá que é um filme que será impossível de ser ignorado pelo Oscar. A história se passa em Montana em 1925 e esse drama conta o cotidiano de dois irmãos, Phil e George. Phil é aquele irmão mais agreste que logo de cara você percebe que ele se adequa mais àquele ambiente. Já o George é um pouco mais quieto, um pouco mais tímido e até um pouco mais limpo. Você vê que está causando um contraste com toda aquela brutalidade. Em uma das viagens dos irmãos para transportar o gado junto com outros cowboys, George se encanta pela dona do restaurante, Rose, uma viúva que tem um filho adolescente que também não se encaixa naquele ambiente. Ele é, digamos assim, um pouco mais delicado para toda aquela região. E uma situação chata ocorre no restaurante onde Phil acaba fazendo bullying com esse menino, o que faz com que George acabe se aproximando de Rose e daí nasça um romance. Mas esse filme, diferente de outros, ele é mais delicado, fica tudo muito sutil, muito por debaixo dos panos. Nasce um romance, mas não é tão explícito, digamos assim. A diretora nesse filme, ela trabalha muito na microatuação, digamos assim, é no olhar, no gesto. E fica claro que que o personagem não precisa estar verbalizando tanto para mostrar sua personalidade ou seus sentimentos. Isso ficou bem claro através da atuação brilhante do ator Benedict Cumberbatch, mais conhecido como Doutor Estranho da Marvel. Ele interpreta o Phil nesse filme. E você percebe essa delicadeza em duas cenas específicas. Primeiro, numa cena em que ele pega a cela do falecido amigo Bronco Henry, que ensinou tudo que ele sabe sobre cuidar do rancho, e numa segunda cena do lago, onde envolve o lenço desse Bronco Billy. Eu quero que quando você assistir, você perceba bem o movimento das mãos desse ator. Tá tudo ali. Isso demonstra também que para uma cena ser sensual, ela não precisa ser explícita. Bastam alguns movimentos com a mão, alguns olhares, algo que é complementado com uma boa fotografia, trilha sonora. Pela falta de diálogos e trilha sonora minimalista, esse filme para alguns pode ser lento, mas para mim ele foi hipnótico. As atuações e a fotografia me encantaram. Esse é o tipo de filme que eu não consegui desviar o olhar e nem senti o tempo passar, apesar de ser 2 horas e 8 de duração. Algo que me chamou muito a atenção também foi a fotografia, e percebi que a diretora gosta muito em compor os quadros com molduras. Logo no começo é assim que é apresentado o protagonista Phil, que nós vemos através da janela da casa. E a moldura serve para que o espectador foque sua atenção em algo. Mas também nesse caso da apresentação do personagem Phil, mostra como ele está integrado àquele ambiente. E também para você prestar atenção, olha, aquele ali é o protagonista, preste atenção nele. Sem contar que ela repete esse mesmo enquadramento no final do filme, tornando muito significativo e também alegórico com o que acontece em seguida, que calma, eu não vou contar o final. Enquanto no traveling inicial, que muda de uma janela para outra, onde é apresentado o personagem, nós temos apenas uma sensação de foco, de estar seguindo o personagem que vai andando ao fundo na paisagem e ele vai se tornando cada vez mais próximo do plano. Na segunda vez que ela usa esse recurso, como tem um intervalo de uma janela para outra, ela usou para dar a sensação de suspense, ampliar um pouco mais do que pode acontecer com aquele personagem. Entre uma janela e outra, acaba ficando um tempo... Você acaba sentindo que o tempo é maior. Eu fiquei até apreensiva sobre o que poderia acontecer com o personagem. Será que ele iria aparecer na próxima janela? Outro recurso interessante é o close-up extremo ou plano detalhe, como preferir, que nesse filme é usado diversas vezes, em planos bem rápidos, mas bastante interessantes e importantes para a história. Técnica essa usada muito por Hitchcock, quando ele fazia aqueles planos bem próximos de objetos, tipo, preste atenção naquilo, nesse objeto que é importantíssimo para a história. Bem, a Jane Campion usa da mesma forma. Vemos esse plano, por exemplo, na cena em que Phil vai castrar um boi. É muito rápido, então não causa nenhum tipo de agonia muito
profunda, pode ver sem nenhum problema. Em outro plano, vemos quando o Phil também vai tirar o couro de um dos bois, o detalhe da faca passando e tudo. E em outra cena, quando o filho da Rose, o Peter, vai fazer esse mesmo trabalho. Outra escolha recorrente na fotografia são os planos abertos, gigantescos, contrastando com o personagem passando naquela imensidão. Isso só serve para aumentar a sensação de solidão que cada personagem sente. E o espectador vai percebendo que cada um tem um segredo que será revelado no decorrer do filme. E você também perceberá que realmente as aparências enganam muito. Agora uma questão um pouco chata. Por se tratar de um filme de streaming, sim, eu sei que ele foi lançado no cinema em algumas salas selecionadas, mas sendo o seu meio principal para assistir o streaming, ele acaba sendo prejudicado. Entenda o seguinte, filmes no streaming sempre são compactados, então sua imagem acaba sendo prejudicada. Por mais que você tenha uma internet rápida, não vai chegar nem aos pés de um filme em mídia física. Então, nas cenas escuras, o filme perde muito. Eu adoraria ter assistido um cinema ou até ter a oportunidade de comprar em Blu-ray, coisa que não sei se será possível aqui no Brasil. Então, minha recomendação é quando for assistir, concentre a sua internet só para assistir aquele filme. Ou seja, não fique usando outros aplicativos que puxem muito da sua velocidade. Esse é um filme que fala muito da alma humana, focado muito na solidão, mas também em aspectos da sexualidade, que eu não vou revelar aqui, também para não gerar spoilers. O filme é baseado no livro de Thomas Savage, foi lançado em 1967 e infelizmente não encontrei a edição brasileira. Espero que com o sucesso do filme alguma editora se interesse por traduzi-lo e lançar aqui no Brasil. O roteiro desse filme serve para nos mostrar que para demonstrar sentimentos e sensações dos personagens que estão em cena não é necessário diálogo. Gestos e ações são o suficiente. Mas é claro que para que seja o suficiente, precisa de uma equipe bem conectada. O diretor tem que entender bem o roteiro, assim como precisa de um autor competente para transmitir toda a mensagem. E nós encontramos muito isso nesse elenco. Resumindo, esse é um filme muito bem feito, cheio de detalhes na fotografia e na trilha sonora, que valeria com certeza uma análise mais detalhada. E por todas essas qualidades é que eu digo que esse será um filme dificilmente ignorado pelo Oscar. E você, já assistiu Ataque dos Cães? Me diz aqui nos comentários o que é que você achou. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Meu nome é Raquel Vasconcelos e até o próximo vídeo.